Na defensiva de sua interpretação, os protestantes trarão o argumento de que Deus vê adiante, vê qual seria o cânon da Bíblia, sendo o Apocalipse o último livro da Bíblia, e portanto ele definiu o cânon com as palavras dos versículos 18 e 19. Mas esta interpretação necessita que busquemos o significado do texto. Além do mais, se tal afirmação for correta, como o cristão pode saber inquestionavelmente que Apocalipse 22, 18 e 19 está selando o cânon, a menos que um intérprete infalível lhe confirme que este é, inquestionavelmente, o único sentido deste versículo? Porém, se tal autoridade existe, então a doutrina da sola Escritura, ipso facto, torna-se nula e a ser evitada. A mesma advertência de não acrescentar ou substituir palavras é vista em Deuteronômio 4:2, que diz: Nada acrescentareis às palavras dos mandamentos que vos dou, e nada tirareis. Assim guardareis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos dou. Se aplicarmos uma interpretação paralela aí com este verso, logo tudo que está na Bíblia, além dos decretos das leis do Antigo Testamento, deveria ser considerado apócrifo ou não canônico, incluindo o Novo Testamento. Mais uma vez, todos os cristãos rejeitam imediatamente esta conclusão. A proibição de Apocalipse 22, 18 ou 19 contra a adição, portanto, não pode significar que os cristãos estão proibidos de buscar algum guia fora da Bíblia. Razão número 2. A Bíblia indica que devemos aceitar a tradição oral. São Paulo recomenda e ordena a manutenção da tradição oral. Em 1 Coríntios 11, 2, por exemplo, lemos: Eu vos felicito por vos lembrardes de mim em toda ocasião e conservardes as tradições tais como eu vou-las transmitir. São Paulo está claramente recomendando que mantenham a tradição oral e deve ser notado em particular que ele congratula os fiéis por fazê-lo. Eu vos felicito. Também é explícito no texto o fato de que a integridade desta tradição oral apostólica era claramente mantida da mesma forma como Nosso Senhor havia prometido sob o auxílio do Espírito Santo. Nota João 16, 13. Talvez o mais claro apoio bíblico para a tradição oral seja a 2 Tessalonicenses 2,15, onde os cristãos são enfaticamente advertidos. Assim, pois, irmãos, ficai inabaláveis e guardai firmemente as tradições que vos ensinamos, de viva voz ou por carta. Esta passagem é significante porque mostra uma tradição oral apostólica vivente, diz que os cristãos estão firmemente fundamentados na fé se aderirem a estas tradições e claramente afirma que estas tradições eram tanto escritas quanto orais. A Bíblia distintamente mostra aqui que as tradições orais, autênticas e apostólicas em sua origem, deveriam ser seguidas como componente válido do depósito da fé. Então, por quais razões ou desculpas os protestantes a rejeitam? Com que autoridade podem rejeitar uma exortação clara do apóstolo Paulo? Além do mais, devemos considerar o texto desta passagem. A palavra grega kateite, traduzida aqui como guardar, significa estar firme, forte, prevalecer. Esta linguagem é enfática e demonstra a importância da manutenção destas tradições. Obviamente, devemos diferenciar o que seja a tradição, com T maiúsculo, que é parte da revelação divina, das tradições da Igreja, com T minúsculo, que mesmo que sejam boas, desenvolveram-se tardiamente e não fazem parte do depósito da fé. Um exemplo de algo que seja parte da tradição, com T maiúsculo, seria o batismo infantil. Um exemplo de tradições com T minúsculo da Igreja seria o calendário das festas dos santos. Tudo que venha da sagrada tradição, com T maiúsculo, é de origem divina e são imutáveis, enquanto que as tradições, com T minúsculo da Igreja, são cabíveis pela Igreja. A sagrada tradição serve-nos como regra de fé por mostrar no que a Igreja tem consistentemente crido através dos séculos e como ela sempre entendeu uma determinada parte bíblica. Uma das principais formas pela qual a sagrada tradição foi transmitida a nós está nas doutrinas dos textos litúrgicos antigos, o serviço divino da Igreja.
Todos já notaram que os protestantes acusam os católicos de promoverem doutrinas novas e antibíblicas baseadas na tradição, por afirmarem que tal tradição contém doutrinas que são estranhas à Bíblia. Entretanto, esta acusação é profundamente falsa. A Igreja Católica ensina que a tradição oral não contém nada que seja contrário à tradição escrita. Alguns pensadores católicos afirmam, inclusive, que não há nada na tradição oral que não seja encontrada na Bíblia, mesmo que implicitamente ou em formas seminais. Certamente, as duas estão em perfeita harmonia e complementam uma a outra. Para algumas doutrinas, a Igreja faz uso da tradição mais que pelas Escrituras para seu entendimento, mas mesmo essas doutrinas estão incluídas nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, as doutrinas seguintes são preferencialmente baseadas na Sagrada Tradição: batismo infantil, o cânon das Escrituras, o domingo como o dia do Senhor, a virgindade perpétua de Maria e a Assunção de Maria. A Sagrada Tradição complementa nossa compreensão da Bíblia, ao mesmo tempo que não constitui uma fonte extra-bíblica de revelação, com doutrinas novas ou estranhas a ela. Muito pelo contrário. A Sagrada Tradição age como a memória viva da Igreja, relembrando-a constantemente o que criam os cristãos antigos, como entendiam e interpretavam as passagens bíblicas. De certa forma, é a Sagrada Tradição que diz ao leitor da Bíblia: você está lendo um livro muito importante que contém a revelação de Deus aos homens. Agora deixe-me explicá-lo como ela sempre foi entendida e praticada pelos cristãos desde o início dos tempos. Razão número 3. A Bíblia qualifica a Igreja como coluna e fundamento da verdade. É muito interessante que em 1 Timóteo 3,15 vemos não a Bíblia, mas a Igreja, isto é, a comunidade viva de crentes fundada sob Pedro e os apóstolos e mantida pelos seus sucessores, sendo chamada de coluna e fundamento da verdade. Claramente, esta passagem de algum modo significa diminuir a importância da Bíblia, mas sua intenção é de mostrar que Jesus Cristo de fato estabeleceu um magistério autorizado que foi enviado a ensinar todas as nações. Mateus 28:19. Em outro lugar, esta mesma igreja recebeu de Cristo a promessa de que os portões do inferno não prevaleceriam contra ela. Mateus 16:18, pois ele sempre estaria presente. Mateus 28:20, e enviaria o Espírito Santo para ensiná-la todas as verdades. João 16:13. Ao chefe visível de sua igreja, São Pedro, Nosso Senhor disse: te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Mateus 16:19. É evidente, a partir dessas passagens, que Nosso Senhor enfatiza a autoridade de sua igreja e a norma que deveria seguir para salvaguardar e definir o depósito da fé. Também é evidente destas passagens que esta mesma igreja seria infalível, pois se em algum lugar de sua história a igreja ensinou o erro em matéria de fé e moral, ainda que temporariamente, cessaria de ser coluna e fundamento da verdade, pelo fato de todo o fundamento existir para ser firme e permanente, e de que as passagens acima não permitem a possibilidade da igreja ensinar algo contra a reta fé e moral. A única conclusão plausível é que Nosso Senhor foi muito preciso em estabelecer a sua infalibilidade quando chamou-a de coluna e fundamento da verdade. O protestante, entretanto, vê aqui um dilema quando afirma que a Bíblia é a única regra de fé para os crentes. Qual a capacidade, então, da Igreja, coluna e fundamento da verdade, se não deve servir para estabelecer autoridade alguma? Como a Igreja pode ser coluna e fundamento da verdade, se não é palpável, habitualmente prática para servir como autoridade na vida do cristão? O protestante efetivamente nega que a Igreja seja o fundamento da verdade por negar que ela possua qualquer autoridade para ensinar. Além disso, os protestantes entendem o termo igreja como sendo algo diferente do que entende a Igreja Católica. Os protestantes veem a igreja como uma entidade invisível e para eles ela é a coletividade de todos os cristãos ao redor do mundo unidos na fé em Cristo, apesar das grandes variações das doutrinas e alianças denominacionais. Os católicos, por outro lado, entendem que não somente os cristãos unidos na fé em Cristo formam seu corpo místico, mas entendemos simultaneamente
que esta seja, e somente uma, a única organização que possa traçar uma linha ininterrupta até os próprios apóstolos, a Igreja Católica. É esta Igreja, e somente esta Igreja, que foi estabelecida por Cristo e que tem mantido uma consistência absoluta em doutrina através de sua existência, e, portanto, é somente esta Igreja que pode requerer ser a sua coluna e fundamento da verdade. O protestantismo, por comparação, tem conhecido história de fortes vacilos e mudanças doutrinárias, e nem mesmo duas denominações concordam entre si completamente, mesmo quanto a doutrinas importantes. Tais mudanças e alterações não permitam que sejam consideradas fundamento da verdade. Quando os fundamentos de uma estrutura alteram-se ou são dispostos inapropriadamente, este mesmo fundamento é fraco e sem suporte firme. Mateus 7, 26, 27. Pelo fato de o protestantismo ter experimentado mudanças tanto intradenominacional quanto entre as diversas denominações que surgem continuamente, essas crenças são como uma fundação que muda constantemente. Tais credos, então, cessam de prover o suporte necessário para manter a estrutura que sustentam, e a integridade desta estrutura fica comprometida. Nosso Senhor claramente não pretendeu que seus discípulos e seguidores construíssem suas casas espirituais em tal fundamento instável.